Muito boa noite a todas, todes e todos que nos acompanham na programação do canal do Celeiro Moebius. Nós estamos hoje abrindo uma roda de conversas sobre práticas do corpo. O meu nome é Aline Bernardi, eu sou bailarina, performer, pesquisadora e professora da dança e das artes do corpo. Sou diretora artística do Celeiro Moebius e propositora criadora do Laboratório Corpo Palavra. Eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, tenho os olhos castanhos claros, tenho o cabelo com alguns fios lisos longos, castanhos, e alguns fios em dreads naturais longos também. Estou vestindo uma camisa rosa de manga comprida, e numa parede clara, de fundo claro, branco. Eu estou aqui nessa noite com Cíntia Santos, que é uma mulher preta retinta, de cabelo black, que está usando brincos em forma de gota, das cores azul e vermelho, ou verde e vermelho, e está usando um batom clarinho também. E tem as unhas pintadas de rosa e está com uma blusa branca num fundo de parede branca também. Cíntia está conosco no projeto, fazendo a tradução de Libras. Muito grata por nos acompanhar com esse trabalho tão precioso, esse ofício tão generoso e tão poético da tradução de Libras. Então, é com muita alegria que eu abro essa roda de conversas, trazendo para o público, né, que está nos acompanhando através do canal, um pouco da presença das pessoas que estiveram conosco ao longo do percurso de 7 semanas que estamos vivenciando com encontros diários do projeto Laboratório Corpo Palavra, cartografias, coreografias e dramaturgias cartográficas. Esse projeto ele está sendo realizado com o patrocínio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, através do Prêmio Fomenta Todas as Artes da Lei Aldir Blanc. É muito importante, eu tenho sempre um desejo de enfatizar a importância de falar que a Lei Aldir Blanc, a Lei de Emergência Cultural, é uma conquista nossa, da classe artística, junto a algumas parlamentares que lutam conosco do nosso lado. Essa lei não é uma iniciativa desse desgoverno atual. Essa lei é uma luta nossa, uma conquista nossa, junto a Benedita da Silva, autora da lei, e Jandira Fegali, relatora oficial da lei. Então, para abrir essa roda de conversas, que a gente vai trazer, né, pessoas que fizeram vivências com a gente durante esse percurso imersivo, e eu tenho a honra, a alegria de trazer primeiro Soraya Jorge, pesquisadora e artista do movimento e do gesto palavra, introdutora do movimento autêntico no Brasil. Falar de Soraya é uma inundação de afetos para mim, porque é um encontro de muitas tramas nossas, desde 2006, quando eu a encontrei na Escola Técnica Angel-Viana, e depois muitas coisas foram se desdobrando ao longo do caminho. Pratiquei movimento autêntico durante 8 anos consecutivos, depois tive uma pausa também longa, e agora retorno como movedora aos olhos de testemunhadas por Soraya, e estou muito emocionada de estar trazendo Soraya nessa vivência, nesse percurso do laboratório. Então, trazer um pouquinho para vocês essa fala da Soraya sobre o trabalho do movimento autêntico, sobre como ela vem tecendo toda essa pesquisa, né, ao longo desses anos. Bem-vinda, Sô. Obrigada, Aline. Obrigada, projeto. Obrigada, Lei Aldir Blanc. Obrigada, coletivos, né, dessas presenças. Estou muito feliz de estar aqui, de estar participando de um lindo projeto como o seu, honrada e animada. Não sei, tem algo que me anima, que me coloca em estado de vivacidade.
Meu nome é Soraya Jorge, e por isso eu falo que eu sou uma pessoa habitada por vários gêneros no meu nome. E isso me faz uma pessoa que compõe internamente a possibilidade dessa amplitude corporal de ser muitas, né? Me autodescrevendo, eu sou uma pessoa de cabelo raspado há muitos anos, essa tem sido uma marca minha, com brancos e pretos, cada vez mais brancos do que pretos, com um brinco de pérola, um colar com pedrinhas, contas budistas, com uma blusa um pouco mais escura de alça, sem mangas, com um anel de prata, também com uma pérola. Atrás de mim, uma parede branca, com uma plantinha e um lugar onde eu pouso o meu sino. Estou sentada numa poltrona que virou minha poltrona ritual, meu espaço ritualístico de testemunhar e de dar espaço ao movimento interno. Quando eu penso em falar do movimento autêntico, é sempre para mim um grande desafio. E é interessante ser um desafio, porque eu venho falando do movimento autêntico há 25 anos. E é um desafio porque nessa presença do mesmo, eu encontro a cada momento a nuance do diferente. O adentrar, o endobrar, o ficar, para poder ver o movimento do movimento, o movimento da pausa. E isso, para mim, é muito encarnado. Quando eu penso de que eu vou falar num projeto seu, tem um direcionamento para você também, né? E isso é uma partilha que já mostra o quanto o movimento, o testemunho, o mover, o testemunhar, parte dessa prática tão presente, tão, na verdade, fundante. A partilha é outro fundo que emerge na encarnação e na corporificação. Esse fundo que emerge, essa superfície que adentra, são caminhos que o movimento autêntico está sempre em estado de atenção, nos trazendo a possibilidade de localizar, de minuciosamente poder ter uma visão ampla, aberta, panorâmica, como ao mesmo tempo ter um espaço de foco, precisão no encontro do gesto e no encontro do gesto-palavra. Que, nesse sentido, é um grande encontro com você, né? Nesse momento que você amadurece cada vez mais e cada vez mais ganha corpo na tua pesquisa, eu percebo que essa pesquisa, que a minha pesquisa, ou a pesquisa do movimento autêntico, que se torna mais ainda brasileira, no sentido desse tempo que eu introduzo essa prática no Brasil, essa abordagem, ela se torna cada vez mais o sabor de falar as palavras em português, de construir palavras, de criar palavras, né? Então, definindo, né, o movimento autêntico é uma prática, uma abordagem do movimento, do testemunho e da palavra, tanto escrita quanto falada. É um estado performático, né? O testemunho do movimento de mim, do outro, do mundo, que se estende para o mundo, para o ambiente do mundo. O testemunho é uma ação, e uma ação
performática, uma ação performática política, performática criativa, performática do aprendizado, do cuidado, da clínica, e abrange a consciência, né, o estado de awareness, que é uma palavra em inglês, ou outra vez trazendo a palavra em português, a consciência com C maiúsculo, né, no sentido de que, não porque é maior, mas porque para diferenciar a consciência reflexiva da consciência ampliada, estendida, né, um estado de consciência estendida. Tanto que o movimento autêntico, nos Estados Unidos, ele tem, pela linhagem que eu sigo, tem a nomeação de uma disciplina, o movimento autêntico como uma disciplina de uma prática mística. E mística, quando Janet traz esse termo, ele tá imbuído de uma prática que promove, fomenta, impulsiona, mas não tem como objetivo, não é um objetivo, e isso é uma coisa muito importante na prática do movimento autêntico, porque não se tem um objetivo a não ser o estado de atenção. Observar a minha relação com o ser no mundo, sem a separação, sem a dualidade. O místico, nesse sentido, vem com a inteireza da minha relação com as coisas, que não são objetos, né? Tem um antropólogo, T. Ingold, que vai trazer isso de uma forma linda, que ele vai dizer mesmo que as coisas, elas têm a vida, diferentemente dos objetos. E eu, muito antes de lê-lo, e por isso acabo me apaixonando, porque ao lê-lo encontro ele em mim, ele fala dessa relação com as coisas. E o movimento autêntico, ele não é sobre as coisas, é sobre como eu sinto e me sinto na relação com as coisas. Então, é uma investigação relacional. Falo que o movimento autêntico ele tem um tônus muscular relacional. E isso, quando eu falo, me dá né, eu sinto meu períneo vivo. Né, sinto a relação muito física. Né, eu falo de algo de ser, de estar no mundo, de awareness, de consciência, mas ele é todo nesse corpo paradoxal, que é a presença de oposições que não são oposições, mas são vivências de múltiplos juntos, né? São linhas, né, que se trançam juntas. Nesse processo de trazer o movimento autêntico para o Brasil sistematicamente, porque, obviamente, outras pessoas já trouxeram esse trabalho, já introduziram esse trabalho em suas práticas, né? Pessoas muito queridas, mas eu falo de um jeito sistemático, realmente tem sido esse projeto, né, que faz criar o CIMA, que é o Centro Internacional do Movimento Autêntico, que faz criar o processo formativo do movimento autêntico, que faz ter parcerias, né, como o Guto Macedo, estando junto, né? Na verdade, eu acho que o CIMA foi até muito mais dele do que meu, porque eu nunca fui muito animada com instituições, né? Então, embora seja uma instituição muito encarnada, eu sinto que ele foi uma grande fonte inspiradora para a criação de várias coisas, né? A gente junto deu um processo de aprendizagem do movimento autêntico na Áustria durante 5 anos, e isso foi também uma grande inspiração para trazer de um jeito um pouco mais, dando um pouco mais de forma, né, ao processo formativo aqui no Brasil. E aí, nesse processo de construção e de habitação cada vez mais das palavras encarnadas
dessa linguagem brasileira, né, de viver o movimento autêntico no Sul, no Sudeste, no Nordeste, muito, né, muito, e eu assim tenho uma grande honra de fazer, né, de estar dentro de um coletivo enorme de pessoas maravilhosas também no Nordeste que abraçaram o movimento autêntico, artistas, educadores, né, psicoterapeutas, que abraçam o movimento autêntico, porque, quando eu falo isso, né, artistas, educadores, eu vou vendo o quanto o movimento autêntico ele abraça e abraçou todas essas minhas partes. Então, acho que a grande paixão é que cabe tudo meu nessa prática. Então, cabe a minha espiritualidade, cabe a minha somática, cabe a minha criação, o meu espaço criativo, cabe a minha relação cotidiana com a vida, né? Muito cotidiana com a vida, porque me dá instrumentos maravilhosos para a pesquisa do movimento e para a pesquisa de quem vê o movimento, para a pesquisa de quem fala, né, para um saboreamento, manuseamento da palavra, o destilamento da palavra da experiência, como para ouvir a experiência que o outro fala. Então, me dá realmente na carne a relação. Então, eu falo que é sobre as coisas que me coisam, né? Sabendo que a base desse trabalho, a base dessa abordagem, ela está na relação, porque para que essa abordagem aconteça na prática, ela precisa de, no mínimo, 2 pessoas. É claro que, à medida que eu vou crescendo e comendo as várias funções do movimento autêntico, eu vou fazendo uma unidade em movimento, né, em mim o tempo todo, sendo movedora e testemunha de mim. Mas a prática em si, ela se dá com uma movedora, no mínimo, né, ou com uma testemunha. E essa estrutura base, ela é uma estrutura que começa, entre aspas, numa dualidade, até que haja uma integração nesse processo. A Janet desenha um olho, que é o desenho de uma mandorla, que eu acho lindo essa relação, aonde nesse caminho eu encontro depois movedor, testemunha, quem é o movedor e quem é a testemunha, né? Quem é o movedor e quem é a testemunha. No Brasil, eu tenho a honra de dizer que esse trabalho para mim, ganha 3 nomes distintos para localizar esse trabalho aqui, né? De habitação nesse espaço delicioso e conflituoso e difícil que é o Brasil, né? E que é abordagem somática relacional, uma prática do testemunho e um terreiro ritual contemporâneo. Esses 3 enunciados, eles nascem desse tempo de prática, que inclusive você, Aline, também habitou e habita, né? Mesmo quando você está distante, eu sei que o movimento autêntico faz parte da sua vida, que está aí nas suas células, né? Porque está no nosso encontro, né? Porque ele é a encarnação do próprio encontro. Então, esse campo que o movimento autêntico promove, que é daquele que move, daquele que testemunha, também incentiva quando eu falo de manuseamento, ele incentiva, ele dá ferramentas, melhor dizendo, para eu trabalhar as várias tessituras de como as coisas me coisam, né? Que é a fisicalidade das coisas, as sensações que as coisas me promovem, os sentimentos que as coisas me promovem, os pensamentos, as elaborações
os achismos, as histórias, as interpretações, os julgamentos, as projeções, né? As várias tessituras que vão formando uma composição que são as minhas marcas, né? Que são os lastros da minha história, né? Que vão fazendo o lastro e o rastro da minha história. E o movimento autêntico me traz essa ferramenta que é tão cotidiana e, ao mesmo tempo, tão asas, abertura para que eu me sinta um com os multiversos da vida, né? Porque o estado de consciência, os estados de corpo e de consciência vão afetando como eu vou me relacionando com a vida, né? E a vida está cheia, ela é habitada de muitas coisas e habitada também de muitos vazios, né? Então, como neles eu os vivo e como neles eu compartilho, porque é uma prática da partilha, é uma prática que, e isso para mim é fundamento, quando eu encontro um trabalho que é somático, que é energético, que é clínico, que é do cuidado, que é da consciência, que é da criação, e que eu não que me dá instrumentos para eu falar melhor a minha experiência, melhor no sentido de mais direto, com menos ruído, isso para mim é de uma alegria imensa. Então, partilhar o movimento autêntico com você nessa noite, né? E ter partilhado com o seu grupo de pessoas que estavam junto com você nessa aventura, né? Esses dias eu vi dizer que o movimento autêntico ele é um esporte radical. E aí eu penso em você nas suas 7 semanas e eu falo assim, é outro esporte radical, né? Como os doutorados, os mestrados, essas coisas todas, assim, eles têm um quê do esporte radical, né? Então, poder partilhar com você isso, é partilhar a dobradura, né? Que é uma palavra que você gosta, que você usa bastante, essa dobradura da experiência do movimento, de se testemunhar, e disso, junto com isso, desdobrar no ambiente a loucura deliciosa que é falar. Seja a palavra escrita ou seja a palavra falada, porque vão ser ações performativas ali, um pouquinho, né, com as suas nuances de diferenças, né? E nesse momento social, político, como em muitos outros, o testemunho, né, seja ele silencioso, é totalmente diferente do testemunho silenciado. Então, a prática de trazer as pausas, os silêncios e as palavras, porque o silêncio está nas palavras também, está dentro, intrínseca nas palavras, ela é muito fundamental no momento que estamos vivendo no Brasil, aonde está o nosso silêncio e aonde está os nossos silenciados, né, nesse campo. E o cultivo do testemunho de si, do outro, eles são um espaço grande de potência para que a energia vital possa ir se restaurando nos momentos mais traumáticos, não só pandêmicos, como pandemônicos, né, do que estamos vivendo. Então, sinto a potência desse trabalho se fazer mais ainda, no momento que agradeço sempre a Janet por ter me ofertado esse trabalho. Obviamente, agradeço muito o terreiro
no Brasil, em Portugal, em Viena, que me proporcionaram a possibilidade de fazer investigações maiores, né, específicas minhas. E eu sinto que a palavra tem sido uma especificidade muito da minha prática, né, no movimento autêntico. Então, não sei mais o que boa. Vou trazer aqui nosso elemento, né, ritualístico, o sino. Quando eu escuto esse som, eu sinto muito nossa conexão, nossas tramas já vividas e por viver, por vir. E é isso, é uma lambida nessa potência, como você diz, né? A gente vai lambendo as beiradas e aos pouquinhos adentrando, né? Na roda e movendo essas potencialidades, né? Das tramas entre corpo e gesto, palavra, movimento e o que nos move, né? Exatamente. Eu acho que quando você falou das beiradas, para completar a lambida, né? Para completar a lambida, as beiradas, né? O que é possível, e as feridas, né? Lamber as feridas, eu acho que posso, nesse momento, finalizar falando que pelas beiradas e por dentro, por fora, né? Dos contornos, do cuidado, também a possibilidade de chegar perto de lamber as feridas, né? Com tanta potência e tanta dor que estamos todos nós vivendo, né? E olha que no meio disso tudo, no meio e dentro disso tudo, a gente está aqui partilhando algum tempo trabalhos, né? Que nos possibilitam essas lambidas, né? Então, E obrigada. aí a roda cresce, né? E a gente recebe aqui nessa roda também a presença de Ruth Torralba e Lídia Laranjeira, parceiras também muito queridas, que desde 2015, quando eu voltei da formação que eu fiz lá no CEM, Centro em Movimento em Lisboa, pude conectar, ativar, né, pontos de convergência dos nossos desejos de mover a relação com as escritas e com o corpo nos ambientes, e movemos algumas interações, né, em coletivo pela cidade, passando por algumas praças, passando por alguns outros territórios, chegando até na aldeia Maracanã, e elas trouxeram, são professoras de dança dos cursos de dança lá da FRJ. A Ruth também é professora do programa de pós-graduação do PTGDAN, da UFRJ, e são coordenadoras do O Núcleo, que é esse espaço que elas vêm co-criando, cultivando para encontros, trocas de saberes, e elas vão falar um pouquinho sobre essas vivências, e elas estiveram conosco também nesse percurso, trazendo uma vivência que vem, né, nos permitir imaginar, sentir e mover o sonhar o nosso chão. Né? Então, como que podemos ir sonhando esse chão que a gente pisa aí, junto com as dores, com as feridas, percebendo também a potência de vida que surge e ressurge dele, né? O tempo todo, o que está brotando, né? As sementes que estão brotando desse solo que vai se regenerando, mas também vai recebendo todas essas dores e feridas. Então, sejam muito bem-vindas, queridas. Muito bom recebê-las aqui. Muito obrigada, Aline. Obrigada, Soraya, pela fala inspiradora. Eu queria... Posso convidar a Ruth? Quer falar alguma coisa? Então, antes da gente iniciar propriamente a nossa fala, eu queria convidar vocês que estão assistindo para colocarem os pés no chão, sentirem o chão nos pés, sentirem o apoio do corpo na cadeira
e fecharem um pouquinho os olhos, que eu e Ruth vamos ler um pequeno texto. Sonho e território. Sonho e chão. Sonho e raízes. Sonho e ancestralidade. Descansar a cabeça na terra. Sentir o colo da terra amparando a caixa craniana. Respirar na cabeça, movendo as águas cerebrais, terra, cabeça e lua. Pés no chão. Enraizamento. O corpo na terra e o corpo da terra amparando. E nos dando a sensação de continuidade corpo-terra. Respirar nos pés, sentir os pés como diafragmas, pés e mãos pulsando como águas vivas. Respirar na barriga, guardar os sonhos na barriga. Respirar no coração que pulsa, como uma fonte de água e vida. Escutar a carne do mundo, abrir os portais dos sonhos. Sonhar é se conectar às camadas da carne e da terra. Sonhar junto é a possibilidade de intervenção coletiva no futuro. Respirar e expandir a quinesfera até a estratosfera. Mergulhar o corpo no mundo, trazer o mundo para dentro do corpo. Cabeça, lua. Pés, raízes. Coração, fonte. Pelve, sol. Órgãos, oceano. Mãos, folhas. Coluna, caule. Cartografia ecossomática. Que chão é esse que queremos pisar? Que tipo de ancestral desejamos ser neste mundo? Cosmogonia sanadora. Cuidado e defesa do corpo terra. Saúde do corpo território é caminho cósmico político. Sonhar o chão como possibilidade de dançar um mundo por vir. A gente vai deixar ressoar um pouquinho essas palavras no corpo, sentir como é que elas tocam, ressoam, o que é que elas acordam. E aí, aos pouquinhos, vocês podem abrir os olhos, quem quiser, devagar, tentando sentir a pele, né? A pele do espaço, tocando a pele dos olhos, sentir como é que está a respiração, perceber se quer espreguiçar um pouco o corpo. Se quer tomar uma água. Quer tomar uma água, se quer espreguiçar. É uma alegria enorme para a gente estar aqui compartilhando esse chão comum, esse terreiro com Soraya. Grande inspiração, grande força. Suas palavras já abrem aqui, né, esse espaço de afeto, de conexão. Eu sou Ruth, sou parceira, amiga, irmã da Lídia. A gente coordena junto o Núcleo de Estudos, Pesquisas e Encontros em Dança. Eu não esqueci de me autodescrever, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de ancestralidade indígena, cabelos pretos. Estou aqui com um colar tupinambá para me dar força. Atrás, estou vestindo uma camisa branca de listras pretas. Atrás de mim tem um
uma parede branca com uma flor, uma planta que daqui a pouco ela vai dar uma flor, que é um lírio dos rios. A gente está junto, né, há um tempo, nós somos um ajuntamento de mulheres, a gente precisa dizer isso, que a gente fala aqui com muitas, né, com muitas que nos atravessam a nossa pele, a nossa escrita, a nossa conexão corpo-mundo. O núcleo vem se perguntando, né, como a Aline falou, desde 2015, né, como que a gente faz para dançar, né, frente justamente a essas feridas que vem nos assolando há muito tempo, né, mas que nesse momento aí estavam abrindo, né, uma efervescência política importante, e a gente começou a se perguntar como é que a gente sonha já lá naquele momento, né, mas como é que a gente dança frente a esse mundo que estava lá em colapso já, né? E então a gente foi se juntando e criando, né, um espaço de escuta compartilhadas para estar em sintonia e para estar criando um corpo coletivo nessa dinâmica de estar com, né, de estar com não só entre nós, mas estar com os espaços da cidade. Não nos cabia mais os muros, né, da universidade, não nos cabia mais o espaço só da sala de aula, e a gente estava querendo encontrar esses espaços que estavam nos chamando também, chamando a presença, a olhar para esses espaços, a ouvir também o que esses espaços têm em termos de memória, né? Porque o território ele também tem memória. E aí a gente foi então, né, Lídia, criando, né, juntas o Cartografias do Corpo na cidade. Na cidade. Eu vou falar sobre esse projeto que começou em 2015 e que teve vários encontros. Vou falar brevemente, mas antes disso eu vou me descrever. Eu sou Lídia Laranjeira, sou uma mulher de pele branca, não alva, mas sou uma mulher de pele branca, meu cabelo é levemente ondulado, repartido para o lado. Eu visto uma blusa verde e atrás de mim tem um altarzinho com um espelho e uma espada de São Jorge e um alecrim e uma outra mudinha. E eu tenho um fone branco saindo do meu ouvido. Ruth, tu esqueceu de falar que tu usa óculos e que tu tá de batom, que tá linda. Eu esqueci porque, na verdade, não é sempre que eu uso, mas esse modo remoto me fez usar isto, que isto é uma novidade na minha vida. Eu estou de óculos, gente. Desculpa, um óculos com armação vinho. Eu acho que por isso que eu estou fazendo essa correção, porque é novo. Eu queria, eu vou falar brevemente do projeto, porque ele nos faz chegar até aqui, né? Eu queria compartilhar algumas fotos, porque elas falam um pouco do que a gente faz como prática hoje, como a gente pensa a prática. Então, vou compartilhar aqui a tela. Tá desabilitado. Então, eu vou falando, quando for habilitado, vocês me avisam aqui pelo chat, tá bom, Aline? Dudu, querido, se você puder habilitar aqui pra gente, é que eu coloquei, não sei se ele tá vendo. Aí, só porque eu vou falando. Ele me avisa aqui no chat quando tiver liberado. E esse nosso ajuntamento de mulheres estava muito interessado em se perguntar por que dançar e como dançar em um mundo em colapso, visto que a dança que a gente tinha aprendido nas nossas práticas formais, elas não contemplavam as nossas perguntas, elas não pensavam o mundo que a gente precisava pensar e elas não representavam a nossa inquietação e as nossas presenças. Então, a gente foi para a rua, a gente saiu dos muros da universidade, a gente precisou entender quais os espaços para fora da sala de ensaio a gente podia tomar, né? Não tomar no sentido de
fincar bandeira, de dominar, mas no sentido de ocupar com afeto, com presença e com encontro. Então, a gente foi para alguns lugares, a gente foi para o Morro da Conceição, então aqui apareceu, vou compartilhar aqui a tela. Estou com um pouco de dúvida como é que se faz isso aqui. Eu acho que eu vou parar o compartilhamento, depois que eu falar e a Ruth pegar a palavra, eu vou mostrando, tá? Que aí vai ser mais senão eu fácil. vou me perder. E nesse caminho de procurar quais os territórios da cidade que nos podiam fazer o nosso corpo tremer, que podiam fazer a gente se sentir viva, a gente sentir que alguma dança podia ali acontecer, e não talvez essa dança tradicional dos palcos e das salas de ensaio, que são autogeradas, né? Mas talvez outros tipos de dança norteadas por encontros, guiadas por encontros com coisas e pessoas e lugares e territórios, né? Então a gente foi para o Morro da Conceição, naquele momento antes dos grandes eventos, que estavam em plena reforma e em plena disputa. A gente foi para as ocupações em 2016, para os espaços em que os poderes hegemônicos estavam também suspensos, né? As escolas secundaristas, os estudantes tomaram as escolas, o Palácio Capanema, os artistas tomaram a sede da representação do Ministério da Cultura no Rio, e o prédio do SUS, o prédio do Ministério também que ocupa o Ministério da Saúde aqui no Rio. E a gente foi estar com esses lugares e pessoas, propondo práticas e vivendo, tendo experiências corporais, físicas, cartográficas, de escrita, somático, sensíveis, enfim. Um desses territórios, e a gente tinha encontro com pessoas também, foi a aldeia Maracanã. A gente foi para a aldeia levadas pela Aline, né? Faz todo sentido a gente estar aqui no teu projeto, Aline, porque a tua presença nos proporcionou uma virada no nosso processo de trabalho e pesquisa, que foi essa experiência com a aldeia Maracanã. Então, a partir desse encontro com esse território, com esse lugar ancestral, a gente cria um novo projeto que se chama Posar o Zubibi, Sonhar o Chão que se Pisa. Esse encontro com a aldeia, né, esse encontro com o Corubo e com alguns ensinamentos, assim, algumas palavras dele nos tocaram muito, assim, né? Especialmente no que ele foi trazendo em relação ao modo como a universidade vem se colocando em relação aos saberes originários, e especialmente ele trouxe uma coisa muito importante que sintoniza muito com o que você falou, Soraya, porque ele foi trazendo assim o quanto que a universidade vai entendendo o saber desconectado daquilo que para eles é esse mistério, esse encantamento da vida que a gente chamou de religião, mas que para a cosmogonia, né, a cosmovisão originária, na verdade, é o modo de entendimento do mundo, né? E o modo de entendimento do mundo, a relação com esse espaço, passa muito pelo cuidado com esse espaço, né? Assim, por essa escuta, porque o espaço, como os objetos, não são, né? Os objetos não são objetos, os objetos são seres, né? São coisas, são seres, e o espaço ele é carregado de memória, de temporalidade, de afeto. Então, a gente foi entendendo, inclusive, né, que o estar com é um gesto de cuidado. Né? A gente foi descobrindo isso na própria experimentação de estar com. Aqui a gente estava, então, no Ministério da Saúde, né, no momento de ocupação do Ministério da Saúde. Vocês estão vendo aqui que as pessoas estavam comendo juntos, né? Que saudade! Comer junto no chão do Ministério Público. Então, assim, é uma desobediência desse modo habitual como a gente ocupa os espaços, né? Que promove um alargamento, inclusive, das potencialidades do corpo e da sua atuação no mundo. Isso foi nos interessando muito. E aí,
acho que teve um encontro mesmo, né? Um desejo nosso de encontrar essas forças pulsantes na cidade. Esse é um encontro muito bonito, né? Com a Ocupa Maro Convocante, o momento então que os secundaristas, né, começam um movimento lá em São Paulo e que tomam todo o país, né? Importante, assim, a gente ficou pensando como que essas memórias, assim, elas nos trazem uma alegria e uma potência dessa transvaloração que a gente tem no nosso país também, né? Apesar dessa nuvem de chumbo que voltou. Esse é um momento muito especial para a gente também, que eu não estava, infelizmente. Nessa época eu não era professora efetiva, eu não estava nem como professora, eu estava muito na clínica, no consultório. E esse foi o momento que as meninas foram lá gente, me deu um branco. No alojamento da UFRJ, né, onde os nossos estudantes moram. Inclusive, hoje em dia, tem muitos estudantes morando lá em meio à pandemia, né? E um lugar que a gente sentiu muita força, né? Um lugar de muita potência, assim, também, né? A De gente foi a convite, né? A convite de uma estudante. Tinha acontecido um incêndio, né? Era um espaço, assim, muito vulnerável. Que acabou de ter, há um tempo atrás, menos de um mês atrás. Pouco dito isso. Aqui é uma experiência em praça, né? Numa praça em Laranjeiras, aqui, essa aqui especialmente. As outras que vocês viram eram no Morro da Conceição. A Thaís é moradora do Morro da Conceição até hoje, então tinha uma certa... Ela abria os nossos caminhos ali no morro, né? Ela, de certo modo, ela nos dava uma chave porque ela conhecia as pessoas e a gente ia para lá segunda-feira de manhã, então... no momento que assim, muitas coisas a gente conseguia acompanhar, no momento que a cidade está lá, né, em pleno vapor, e a gente via muita vida brotar. Esse era um momento de escrita. A Aline falou desses momentos de encontro nossos, né, com as escritas no chão da cidade, né? A gente sempre se colocou nessa dinâmica corpo-chão, corpo-espaço, corpo-território, né? E aí o encontro com a aldeia, né, aqui na Cinelândia, quando a gente foi fazer uma escrita intergaláctica, porque a Laura Weiner, que é nossa, né, fundadora do núcleo, hoje em dia é lá da Pós também, do PPG Dan, ela estava lá no 100, ela estava em Lisboa e a gente fez uma escrita com eles, né, assim, que aconteceu no mesmo horário, em lugares diferentes, mas no mesmo tempo presente, e depois a gente foi enviar uma carta para ela, pelo correio. Fizemos algumas, né, Ruth? Várias práticas de escrita. Várias práticas de escrita intergalácticas. Com a Aline também. Com a Aline também a gente fez, E aqui, nosso encontro na aldeia, né, com o Corubo, grande pajé, pajé, né, é importante entender que esse sentido do pajé ele não é como a gente entende, né? O Corubo é uma pessoa que está na rua o tempo inteiro, né? Todas as manifestações da cidade ele está. Ele estava um tempo atrás na ocupação em frente à Petrobras. Ele está sempre onde tem ocupação, ele está. E aqui é um momento muito especial. Foi meu último dia na aldeia, assim, quer dizer, depois eu voltei, mas assim, em termos de atividade coletiva, né? Porque a gente teve agora as atividades coletivas acontecem virtualmente. Mas aqui foi exatamente um ano atrás, na roda, no Círculo Sagrado de Mulheres, era Dia Internacional da Mulher, e a gente então fez uma prática de cuidado, né? De cura coletiva, e aí depois partilhamos o Urucum, porque o Urucum, né, para quem não sabe, para vários povos originários do nosso país, ele tem uma força muito importante, né, porque ele alimenta, ele protege de inseto, ele protege do sol e, ao mesmo tempo, ele faz toda... Né, ele é a pintura, né, também, né, ele colore a pele, essa pele que se veste para os rituais. Né? Então, o Urucum tem uma força muito forte, né, é um ser de muita força. Né? E o encontro com a aldeia foi, então, um encontro, como a Lídia falou, assim, que fez com que aquele rio que estava caminhando aqui, ele criou uma vertente assim, muito importante, que fez, então, a gente ir vislumbrando esse projeto que é o Sonhar o Chão, que se pisa corporeidade e decolonialidade nos cruzes da dança. E aí a gente, então, na hora que o projeto estava acontecendo, a impossibilidade do StarCom veio. E aí foi então que a gente foi criando
a essas ações de extensão para encontrar várias mulheres de territórios diferentes, muitas delas originárias, mas não todas, né? Que sonhassem com a a gente gente resgatou, na no verdade, chão. né? A gente resgatou uma ação Uma de ação. extensão que a gente já fazia, que chama O Núcleo Convida, porque a gente sentia que a gente precisava encontrar as pessoas e produzir encontros significativos, encontros que nos transformassem, né? Então, a gente criou o Núcleo Convida em 2016 e agora a gente reativou em 2020 o Núcleo Convida, e o primeiro deles chamou Sonhar o Chão, que a gente convidou, justamente o que eu estava contando, a gente trouxe para perto, convidou mulheres oriundas de diferentes áreas do saber e ancestralidades e experiências E para práticas, compartilhar conosco suas práticas, suas práticas de corpo, de autocuidado, de cuidado comunitário, né? E para compartilhar conosco suas histórias e cada uma trazia aspectos assim muito preciosos do saber e de suas vidas, né? Então, depois disso, a gente pensou que a gente precisava trazer para a dança, né, essa experiência de escutar outros saberes e outras ancestralidades e outras danças. A gente criou mostra dramaturgias contra-coreográficas, em que a gente está chamando agora, está acontecendo, né, artistas mulheres que vêm ou de ancestralidades indígenas originárias, ou que vão trazendo essa questão para conversar conosco, para mostrar seus trabalhos, né? E também para nos inspirar e nos ajudar a sonhar outras corporeidades possíveis, que não essas que a gente veio aprendendo com a normatização coreográfica e colonial, né? Então, a gente vem nessa missão de entender quais são essas práticas, quais são essas corporeidades que podem nascer do nosso encontro, do encontro de um sonho coletivo, de um corpo, chão, sonho, né? Dessas conexões que a gente está tendo que fazer mesmo remotamente, mas que estão acontecendo, porque elas não dependem somente da carne, da matéria, tá uma contra a outra, né? A gente se sintoniza também por vários outros modos, né? E a presença ela existe também em vários lugares. A gente já fazia intergalácticas e a gente continua fazendo, né? Eu vi que a Aline está ali para tocar o sininho. Eu só queria fechar Vai, uma Aline. coisa, porque eu sinto, só para retomar uma palavra que conecta com Soraya, né? A Soraya falou da gente lamber as feridas, né? E assim, acho que tem um desejo nosso mesmo, né? De como é que a gente lambe essas feridas coloniais, como é que a gente olha e como é que a gente cuida, né? Para a gente poder promover, né? Espaços de sonhar a dança, né? A gente poder sonhar esse mundo também, né? Acho que isso é muito importante e tem muita conexão, eu sinto, com o que vocês vêm fazendo, né? Nesse espaço, nesse celeiro. Principalmente nesse momento, né? A gente já vinha pensando isso antes dessa situação pandêmica, mas agora isso está agudo demais para poder sair do nosso foco, né? A gente já não sabia como dançar naquele mundo de 2014, 13, né? A gente já não podia entender que a coreografia que tinha que seguir coreograficamente, como a gente sempre aprendeu. Então agora isso parece ainda mais agudo, necessário, e o não saber e o errar e a errância sempre vai nos conduzindo, né, Ruth? Porque a gente fala de um lugar de experimentação mesmo. Essas práticas estão nos ajudando a dar sentido para esse mundo e a experimentar esse mundo também, que às vezes fica tão árido, né, e tão doloroso. Enfim. Me vem uma respiração profunda de tê-las nessa roda, compartilhando essas inquietações que nos movem, né, a mover esses espaços e
a fazer esses espaços acontecerem mesmo diante de tantas barreiras que, né, podem ser postas em muitas situações, como essa, que foi né, da pandemia, uma situação completamente imprevista pela humanidade, que se acredita capaz de controlar o mundo, né? E aí vem esse vírus nos conduzir, né, a uma escuta outra entre nós. Eu estou sentindo muito assim esse convite, né, é isso, vem uma sabedoria ancestral nos convidar a ter realmente um momento de escuta humanitária mundial, a partir, né, de um sacode dos nossos corpos, né, da situação que nossos corpos se conecta à instância da vida, né? Então, é muito potente poder também, numa semana que começou com o dia 8 de março, né? E a gente aqui no dia 10 de março ainda reverberando esse dia de celebração da luta histórica, né, das mulheres, poder estar numa roda de mulheres que eu admiro muito, que eu celebro a existência de vocês, celebro a nossa parceria, a nossa amizade, e o quanto vocês me constituem também no que eu vou sendo, né? E a gente vai se afetando, se entrelaçando, se dando as mãos para, né, continuar reencantando essa possibilidade de reexistir, né? Então, quero nos convidar a um pequeno ritual de finalização que fiquei pensando assim, de Ruth e Lídia trazerem cada uma pergunta para Soraya. E Soraya trazer uma pergunta para Lídia e uma pergunta para Ruth. E a gente primeiro colocar essas perguntas no caldeirão e depois cada uma ter um momento de uma fala assim, sintética, dentro do possível da síntese, da reverberação dessas perguntas nos nossos corpos. Boa. Posso começar? Porque, na verdade, não é uma pergunta, não. É uma coisa que eu achei maravilhosa, assim. Peraí, caiu aqui meu microfone. Emoção. Eu achei muito legal, Soraya, você dizer que o movimento autêntico aqui nesse território é que eu não anotei. Eu fiquei muito interessada que você repetisse que o movimento autêntico aqui no território, através, né, do seu corpo, você não falou assim, mas através da sua energia, da sua força, né? Ele, então, tem três palavras guias, né? E 3 territórios também. E aí eu fiquei com vontade de se repetir, porque um é da somática, um tem a ver com terreiro, né? Assim, eu fiquei querendo te ouvir de novo, na verdade, não é nenhuma pergunta. Eu agradeço, porque isso só me deixa saborear melhor e falar um pouco melhor desses. Não vou ficar falando disso, mas eu vou nomear de novo, porque essa nomeação que eu digo como enunciados, né? São enunciados que emergem da própria prática. O primeiro é a abordagem somática relacional, né? A partir de 2 princípios fundantes da prática. Um é o grounding, né? Onde a coisa se estabelece mesmo, que é movedor-testemunha, e dali a gente pode praticar muitas nuances de testemunha silenciosa e testemunha verbal, movedor, construção de movimento interno na testemunha, construção de testemunha interna no movedor, e nessa perspectiva da somática mesmo, né? E isso localiza um pouco o movimento autêntico dentro das somáticas no Brasil também. E isso é muito importante para mim, porque muitas pessoas, como a Janet,
ela não nomeia tanto isso nos Estados Unidos, o movimento autêntico é utilizado muito por todas as abordagens somáticas e ele não ganha a sua inteireza, a sua integridade, no sentido de, enquanto uma abordagem. Ele fica muito como um pedacinho utilizado por outras práticas, né? Então, isso, para mim, também é uma afirmação política desse trabalho no Brasil, né? O testemunho, uma prática do testemunho, porque testemunho, ele está ligado à consciência, essa do awareness, né? E essa consciência com C maiúsculo. E a consciência dessa pesquisa que é, entre aspas, orientais, da autoinquirição. A autoinquirição, que é essa pergunta de si o tempo todo, como estou na relação, né? Como é que estou na relação, né? Essa pergunta vai se estendendo de tal modo ao ambiente, aonde eu vejo nessa pergunta tão aqui, ela vai se dando em tantos círculos que ela vai se estendendo ao ambiente, e eu vejo que o ambiente e eu somos a mesma coisa. Então, daí vem a prática mística, né? Então, se eu e o ambiente somos um, né? E o terreiro contemporâneo, porque no movimento autêntico é um ritual, né? Ele é um terreiro, ele tem uma roda, e ele nasce, esse nome emerge das pessoas praticando, porque eu tenho muitas pessoas que conectam, inclusive, o candomblé, a umbanda, né, as questões espíritas, do que é você encarnar o que precisa ser encarnado numa roda. E o que é isso? Encarnar o que precisa ser encarnado, né? A não ser as forças, né, energéticas que nos atravessam o tempo todo, e tem um continente para isso. E muitas pesquisas antigas do movimento autêntico conectam, fora do Brasil, inclusive, o movimento autêntico com práticas ritualísticas africanas, porque o movimento autêntico bebe também dessa fonte na estrutura dessa sua construção, né? Ele tem, tanto na psicologia do desenvolvimento, nos rituais africanos. Então, esses três emergem mesmo na prática, e é com eles que eu venho brincando para localizá-lo como uma prática que habita o terreiro no Brasil. Obrigada, Ruth. A pergunta você só jogou uma bola boa para mim aqui. Eu que te agradeço. Fiquei doida para te ouvir mais. Aline, eu posso fazer uma pergunta para a Soraya ou está muito em cima? Vamos lá. Eu queria te perguntar, Soraya, porque eu fiquei pensando nisso o tempo todo, quando eu te via, muito cheia de gente, muito cheia de movedores, muito envolta de alunos, estudantes e dançarinos, e eu queria saber como é que tu tá, primeiro, nessa situação assim de isolamento, mas é uma curiosidade mesmo de entender como é que se lida com essa, de repente, né, com esse buraco, e também te perguntar como é que tu tem feito e sentido essas práticas, como é que tu tem dado seguimento a essas práticas remotamente, assim, se tu puder nos dar essa pista, porque a gente vem investigando, querendo entender como é que isso se faz, né? Vem dando aula também, remotamente, enfim. Eu sinto muita falta do abraço, né? Eu sou uma pessoa do abraço. Eu morei nos Estados Unidos e as pessoas, meus grandes amigos nos Estados Unidos, diziam para mim que eu tinha ido para lá para ensinar os americanos a abraçarem. Então, eu tenho uma coisa do abraço. Eu sinto falta, o mar tem sido o lugar onde eu me sinto abraçada, então eu fujo para o mar com frequência e fico cada vez mais descobrindo que eu sou uma mulher polva, porque eu fico no mar horas na água gelada e fico. Só quando eu sinto que eu murcho,
que eu posso sair. Então, eu me sinto abraçada. E eu acho também, Lídia, que eu me abasteci muito nesse tempo. Eu vivia nos aeroportos, eu vivia indo para os lugares encontrar as pessoas, e na própria Angel e tudo mais, e eu comia essas pessoas. Eu falo que o trabalho é antropofágico. Não dá para comer o outro só na cama, né? Eu preciso comer o outro. Eu preciso comer o outro. E eu acho que, assim, eu sinto saudade, sinto falta, mas eu tenho internamente um alimento, o estoque. Sou uma mulher. Agora eu sou uma mulher ursa, com um estoque interno, né? Uma baleia, né? Exatamente, me sinto uma baleia, sabe, assim, larga, gorda. E eu vou dizer, o trabalho, eu, não dá, nada é comparável, né? Eu acho que sim. Se eu comparo, eu acho tudo uma bosta, mas não é a comparação. Tem uma potência acontecendo na tela que é absurda, de foco, de essa é a hora, não dá para esconder, é agora, é no meu quarto, é na minha poltrona, é na minha cama, é no meu cantinho, e eu ver você, você, tem toda a problemática que, obviamente, a gente está estudando e vai saber mais aqui para frente. Mas tem uma força acontecendo, todos os grupos estão acontecendo online, e mais, porque agora eu não preciso ir. As pessoas vêm até mim e a mistura é linda. Poder ter gente de Portugal, ter gente do Nordeste. Eu não tinha tanta possibilidade de mistura como eu estou tendo agora, no mesmo grupo, né? Então, isso se faz de uma maneira muito incrível. Está acontecendo uma coisa, uma alquimia muito especial. E cansa, a tela cansa, mas, de repente, eu esqueço que eu estou na tela. De tanta mover, e eu acho que o movimento autêntico proporciona fechar os olhos e mover, né? Então eu falo, pô, que olha que coisa mais maravilhosa para quem pratica, poder ficar meia hora de olhos fechados com testemunhas. Olha que privilégio para o descanso dos olhos, para tudo mais. Então, estou indo nessa, encontrando essa força aí. Então, pode fazer uma pergunta rápida? Porque quando você falou em pistas, em brechas, eu fiquei pensando em vocês duas, eu falei assim, o que tem emergido de brechas, de respiros contra-coreográficos nesse momento que você... Porque, assim, é tudo que eu quero testemunhar, é isso. Porque o movimento autêntico é meio isso para mim, sabe? É esse lugar que não é do conhecido, é do não saber, né? É o contato com o mistério. Sempre foi, é sobre não saber, né? Então, quando vocês falam dessas brechas outras, eu fico assim, eu quero saber disso, sabe? Então, me dá alguma pista, me dá alguma brecha disso. E aí, Ruth? As que me vêm primeiramente assim, à cabeça são a exuberância e eu não consigo nem achar a palavra para o que a gente testemunhou no último Núcleo Convida, que foi o espetáculo Arreia, da Iris e Yara Campos. E elas fizeram um trabalho no quintal da casa delas, e foi elas a coisa foram morar mais... juntas, né? Elas são irmãs gêmeas. E gêmeas. No meio da Fizeram pandemia, um trabalho elas a já partir tinham esse desejo, né? Elas tinham um desejo há anos de fazer esse trabalho, a pandemia possibilitou, enfim, dificuldade, enfim, mas possibilitou, elas estão morando juntas numa casa com um terreiro que tem um pé de mangueira e uma árvore no meio, né? E aí elas realizaram esse sonho que a Lídia está contando, vai, Lídia? De criar o espetáculo Arreia, junto com direção do Paulinho Sete Flechas, que é um dos mestres do Caboclim,
Pernambuco. E a gente teve a honra de testemunhar o trabalho delas e conversar com elas. E de, não só com elas, mas de receber daqui a pouco a Lian Gaia, que é uma outra artista originária, e depois, enfim, de chamar para perto e de conhecer trabalhos de pessoas que a gente não conhecia, totalmente fora desse meio que os estudos da dança vêm nos mostrando. A Lian, por exemplo, é psicóloga, não tem formação em dança, mas a dança vem para ela, né? A dança, a performance e as artes visuais vêm para ela nesse momento que ela está, que ela já é muito, mas assim, de uma força coletiva, de muitas jovens mulheres que estão no momento do que a gente tem chamado de retomada. A Lian é uma mulher que já traz uma questão de ancestralidade e de relação com a terra, como a Yara e a Iris também, né? Porque a Yara e a Iris são... A irmã dela, ela se afiliou ao Movimento Sem Terra quando elas tinham 19 anos, é um pouco mais velha, então elas trazem essa questão da luta pela terra muito forte. Exatamente. E a Lian também. A mãe da Lian, a mãe não, a bisavó da Lian, a bisavó, porque ela é jovem, ela tem 30, vai fazer 30, tem 30, acho que é bisavó, ela participou do filme do Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer. A Lian tem um trabalho, uma performance que foi a primeira que eu vi, né? Aí depois eu vi, me impactei muito. Aí fui contar para a Lídia e a Lídia já conhecia ela porque a Lian viu o trabalho da Lídia, que também é uma experiência contra-coreográfica, esse termo é a Lídia que cunhou junto com o Sérgio, né? Estamos aqui nos alimentando, mas foi o Sérgio Andrade e Lídia que cunharam juntos esse termo a partir do trabalho Brinquedos, né, Lídia? Brinquedos para esquecer ou Práticas de Levante. Eu venho pensando no contra-coreográfico como uma prática de levante, como uma prática de desestruturação de um chão que já está constituído por muita violência, né? E daí eu não vou pensando sozinha, muito do pensamento do André Lepec sobre coreografia, sobre a política do chão, para outros espaços. Enfim, não é um... Enfim, a gente está construindo esse termo, conceito, essas práticas, e a gente está construindo junto com essas artistas que estão nos mostrando caminhos. Sim. Né? A gente está no YouTube do Núcleo, eu posso te mandar se tu quiser assistir, é muito, muito bonito o trabalho. Sim. E tem uma Mas coisa o que também, eu queria, né, só para salientar, finalizar, é que a relação desses trabalhos com organizações coletivas, com modos de estar junto, tanto as meninas do Arreia com a bandeira do MST atrás, quanto a Lian com a Lian Gaia, com essa demanda, com essa exigência de direito à terra, vem nos motivando a pensar e a dançar com outras organizações, porque a gente precisa se organizar de outros modos, né? O modo individual e a política profissional, ela não está, e também a filosofia, algumas filosofias também não estão nos ajudando e não estão dando conta de pensar o mundo que a gente está vivendo, pelo menos o nosso mundo, né? Porque é muito diferente um filósofo português vir falar para a gente sobre pandemia e ecologia do que o Ailton Krenak, por exemplo. Então, assim, a gente precisa reivindicar esses espaços e outras escutas. Sim. E construir esses espaços na universidade, né? Então, isso que eu ia dizer, porque assim, uma das coisas que começou a acontecer, assim, né, esse movimento meu de muita aproximação, especialmente, nosso do grupo, mas tem uma relação forte minha com a aldeia, né, assim, a aldeia, eu sou maranhense, os Guajajaras que estão lá são maranhenses, então realmente foi um encontro de muita potência e que me transformou, vem me transformando. E aí o que aconteceu também, junto com isso, é que algumas amigas minhas, professoras, começaram a me perguntar onde estão as danças dos povos originários que não nesse lugar folclorizado, né, fetichizado. Isso foi algo que eu comecei a falar muito com a Lídia. Eu já estava
pesquisando o trabalho da Zay Guajajara, que é uma mulher que eu conheci através, né, da aldeia, porque ela também era uma pessoa que também foi muito importante na aldeia num certo momento, e agora ela continua sendo colaboradora, mas não tem uma ação. E aí eu fui percebendo que muitas dessas pessoas que estão na cena da dança, da performance, muitas não têm a formação. Né? O que vem é uma necessidade de afirmação da sua história, da sua origem, e de afirmação também de uma potencialidade do corpo, de uma necessidade também de promover outras forças, outras corporidades, de reivindicação, também de retomada nesse espaço da cena artística. Né? Porque tem acontecido, né, no audiovisual, na música, e tem acontecido, começou, né, assim, muito com mulheres jovens, artistas, né? Muita gente também do norte e do nordeste, tem uma força muito grande do norte e do nordeste, se você conhece, já foi muito, né? Então, tá tendo um movimento, assim, acho que a gente precisa realmente falar, assim, né? A gente trouxe aqui a Moara Tupinambá no encontro com o grupo, né, Aline, assim, que é uma mulher também que tem feito vários trabalhos, ela e vários grupos, várias mulheres juntas, tem feito um trabalho importante na região lá dos Belém, de Santarém. A gente está com uma querida, uma amiga, uma irmã que está com a gente, que é a Inara. A Inara é uma mulher que trabalha com saúde indígena, né, e ela está fazendo doutorado aqui, está participando e está trazendo muitas questões para a gente. Foi através ela é Satere dela. Maué, né? Ela é Satere Maué, ela é da região de Manaus. E ela vem trazendo, ela está muito ligada ao movimento feminista comunitário, e ela vem trazendo também muitas inquietações, muitas perguntas que têm nos alimentado também, assim, Aline. Quanta potência, né? Que bom a gente nomear todas essas presenças, é isso, né? Da gente poder trazer o nome dessas pessoas, celebrar em roda, né? Quem vem nos nutrindo, quem vem nos remexendo a continuar semeando, né, gestos que potencializam vida. Então, acho que a gente está aí fazendo essa roda girar, né? Dentro de todas essas fronteiras que a gente vai encontrando, e aí a gente vai caminhando nessas brechas, nessas fendas que vamos abrindo. Muito grata pela presença de vocês. Quero só partilhar um pouquinho da conjunção do nosso processo do Laboratório Corpo-Palavra com tanto do que vocês trouxeram, né, das práticas também que vocês estão movendo, e acho que não é à toa que a gente está aqui nessa roda juntas, e que uma das coisas que eu trouxe de motivação, de ação para a gente fazer desde o início do percurso das 7 semanas, foi a gente colocar um desafio de plantar uma semente por semana. E aí aconteceu que a gente está plantando muitas sementes por dia e observando e cultivando em nós, né, esse olhar, essa escuta, essa convivência com a semente, que é um corpo que tem a vida latente nela, a ponto de germinar a qualquer instante, né? Porque a vida fica pedindo passagem, e é só a gente nutrir, é só a gente regar, que a vida brota. Então, acho que é muito assim isso, né? Que a gente vem movendo nessas práticas de corpo, de convivência coletiva. Eu também acredito cada vez mais nessa força de um coletivo intergeracional, e é por isso que nesse processo de 7 semanas do Lab, eu fiquei muito atenta em trazer pessoas desde 17 anos até 55 anos para estarmos juntos numa roda intergeracional, nessa troca de saberes, nessa convivência coletiva. Então, acho que a gente vai se somando, se dando as mãos. Vocês estiveram com a gente um pouquinho também nas internas com esse grupo e ajudaram a fazer esse pulso, né, esse ritmo que a gente vai desembocar na semana que vem. Então, deixar esse convite aqui em aberto para todo mundo que está aí nos acompanhando nas redes sociais do Celeiro Moebius. Semana que vem estamos chegando com a nossa partilha dessas 7 semanas, numa desembocadura de uma mostra artística que vai durar 4 dias, do dia 17 ao dia 20 de março,
das 19 às 20h30, sempre aqui no canal do YouTube do Celeiro Moebius. A gente vai estar trazendo videoarte, vídeo performance, lançamento de livros, videodança, conversas com todos os integrantes. Então, siga aqui conosco para a gente seguir trocando. E amanhã nós temos, aqui no canal também, a presença saborosa de Ciane Fernandes conosco numa palestra performática às 11 da manhã. Então, a gente se encontra amanhã. Muito grata, Soraya, muito grata, Ruth, muito grata, Lídia. Um beijo, um abraço. Estou me sentindo em roda com vocês aqui na sala da minha casa, sentindo a gente tomando um chá, uma água e conversando, estendendo.